Começa agora o Cloudcasters, o seu podcast de cloud computing e transformação digital. Olá pessoal, aqui é o Fabrício Sanches e Cloud Native Applications. This is the way! Olá pessoal, aqui é o Evi Lázaro Alves e alta disponibilidade é o novo Disaster Recovery. Oi pessoal, aqui é o Igor Abad, CEO da CloudMotion, e já que a aplicação tem que nascer, que nasça logo na nuvem. Oi pessoal, aqui é o Giovanni Basta, Lambda 3, e cuidado para não estourar o cartão de crédito na nuvem. Começar fazendo uma pergunta aqui. Todo mundo aqui começou a carreira e desenvolvendo código, certo? Todo mundo começou escrevendo código aqui, certo? Sim. Quer dizer, eu era da área administrativa, mas na tecnologia sim. Tá, beleza. Mas você nunca fez nada de infraestrutura, tipo configurar servidor, essas paradas meio sinistras assim? Não, eu já fiz um pouco disso também e eu sei que o Igor também já. Já, na época que eu morava no litoral, eu ganhei um bom tempo de dinheiro fazendo manutenção em computador. Legal. E o Evi Lázaro? Cara, eu comecei basicamente como programador. Depois, obviamente, em algum momento também tive que fazer alguma coisa de infraestrutura, mas comecei mesmo como programador. Tá, eu conheço um pouquinho de cada um de vocês aqui e eu sei que já tem bastante rodagem aí com esse negócio de tecnologia e escrever código e tudo mais, né? Já estamos aí para lá dos 20 anos. O Giovanni é mais velho e deve ter mais que isso, né? Não, se somar o tempo de carreira de todo mundo que tá aqui, dá mais de 100 anos. Isso aí é certeza. Certo. Então, é correto afirmar que a gente viu um processo evolutivo violento aí nesse modelo de como as aplicações são criadas, distribuídas e tudo mais, certo? Então, eu quero trazer aqui um ponto que é o buzzword do momento, que é esse negócio de Cloud Native Applications, né? A gente tem uma série de definições aí na literatura, na internet, se você for atrás do que é a Cloud Native Application e tal, a gente vê uma série de definições, mas eu gosto daquela que é a mais simples, que é aplicações que são desenhadas para rodar nesse modelo de Cloud Computing, que é o modelo que está aí ganhando cada vez mais espaço no mercado e tudo mais, né? A gente viu junto disso, né, ao longo desses anos todos aí que a gente está trabalhando, os diferentes modelos arquiteturais pelos quais as aplicações passaram, né? Modelo de cliente-servidor lá, com o avanço da Revolução 3.0 lá, que a gente até falou no outro podcast. Depois o movimento para uma arquitetura baseada em componentes, né? Depois a arquitetura direcionada para eventos, Domain Drive Design, enfim, arquitetura de camadas, a gente viu de tudo já, né? Eu queria lançar um primeiro ponto aqui para a gente conversar um pouquinho sobre como que essas arquiteturas, como que esses modelos arquiteturais, eles se relacionam com esse novo momento de Cloud Native, né? Ou seja, a gente fala muito de Cloud Native e tal, mas o que isso tem a ver, primeiro, né? O que seria um Cloud Native? Então, como é que a gente pode definir isso? E depois, como é que a gente meio que correlaciona, né, esses diferentes modelos arquiteturais que a gente tem visto no mercado com esse novo momento? Assim, eu queria ouvir um pouquinho da perspectiva de vocês sobre isso. Eu entendo que quando a gente fala de Cloud Native Computing, né, então computação nativa para nuvem, a gente normalmente está falando de uma série de boas práticas que a gente já vinha falando há muitos anos, na verdade. E a tecnologia é muito assim, né, da gente ir construindo sobre o que a gente fez antes, né? Então a gente está sempre de pé em ombros de gigantes, né? O que a gente tem aplicado quando a gente fala de uma aplicação nativa para nuvem são boas práticas de distribuição de aplicação, de escala e essas coisas todas. A grande questão, se você for considerar o que é a nuvem, né? É o data center de outra pessoa, né? Onde você tem uma questão de autosserviço e aplicações gerenciadas que facilitam muito o consumo de hardware, né? O que significa, então, fazer uma aplicação nativa para esse ambiente? Significa uma aplicação que escala bem, que se comporta bem nesse ambiente gerenciado, né? E vai te dar muito menos trabalho na gestão, né? Então, ela tem características de uma aplicação moderna, né? Mas quando você fala, eu vou fazer uma aplicação nativa para nuvem, essa aplicação pode, usando as boas práticas, também rodar on-premises, não teria problema, né? É que o nativo para nuvem acabou agregando uma série de práticas que a gente já sabia, que a gente já fazia muito antes da nuvem aparecer, né? E o que acontece é que a questão de custos que a nuvem traz nos obriga a ficar mais eficientes. Por quê? Porque a nuvem dá pra gente elasticidade. Então, quando eu não preciso mais de um recurso, eu posso liberar aquele recurso e guardar esse dinheiro. Que no data center on-premises você não tem, né? Você vai ter sempre que escalar pro tamanho máximo que você precisa. Você vai sempre pelo spike da demanda do cara, né? Exatamente. Isso permite que você erre muito, né? Você não precisa se preocupar tanto numa aplicação ser leve, ela escalar bem, você já tem aquela capacidade
capacidade excessiva o tempo todo, né? Não, é uma coisa interessante que, especialmente eu vejo isso no Brasil, assim, né? A cabeça de quem gerencia custos ao redor de infraestrutura e de aplicações e tal, especialmente a cabeça do gestor brasileiro, ela é muito focada no eu preciso ter uma acuracidade grande em relação ao meu custo no final do ano, né? Então eu tô fazendo aqui o meu budget pro ano, eu tenho que falar aqui pra companhia quanto que eu vou gastar de infraestrutura para hostear essas aplicações hoje, né? E aí vem esse lance da cloud, né? Que a cloud, como você acabou de mencionar, eu consigo ajustar de maneira dinâmica, né? Então, conforme a minha demanda vai aumentando, a minha infraestrutura ela é elástica e ela vai suportando, conforme ela reduz, eu gasto mais ou menos, enfim. Mas na cabeça do gestor, eu vejo isso meio que ainda um tabu, assim, do tipo, pô, como que eu não vou conseguir dizer pra minha área de gestão e tal, quanto eu vou gastar no final de um ano, no final de um período, né? Como é que vocês veem isso, assim? Vocês acham que isso tá mudando um pouco na cabeça do gestor em relação a custo, pricing, como é que ajusta esse modelo de arquitetura com esse novo modelo elástico? Vocês acham que isso tá mudando um pouquinho ou vocês acham que realmente, putz, ainda tem aí um caminho pra percorrer em relação a isso? Eu acho que ainda não. Eu acho que a gente ainda tá nesse processo de transição, mas é interessante porque esse processo descreve muito até porque nasceu esse conceito de Cloud Native. O Didio matou quando ele comentou o ponto de esse é um modelo moderno de desenvolvimento que, apesar de ter o nome Cloud, ele não implica em um deploy na nuvem. Uma aplicação Cloud Native, ela não precisa rodar necessariamente na nuvem, mas eu acho que o que define a necessidade de você pensar em Cloud Native e o que criou o movimento de Cloud Native, eu li um artigo esses dias que me chamou muito a atenção por causa dessa definição. Se a gente diz que Cloud Native é o jeito moderno de desenvolver aplicações, é sinal que a gente tinha um jeito antiquado, um jeito ultrapassado de desenvolver aplicações. E o que mudou de um jeito para o outro? O que mudou de como a gente fazia a aplicação para esse suposto novo modelo que é o Cloud Native? Antigamente, a gente gastava muito tempo, e eu sei que todos nós já vivemos isso, a gente gastava muito tempo tentando prever o futuro. Então, tentando prever as necessidades dos nossos clientes, tentando prever os requisitos de negócio, tentando prever os requisitos de escala, porque os processos de desenvolvimento, eles eram tão custosos e os modelos arquitetônicos, eles eram tão limitados que normalmente a gente precisava prever o máximo possível porque você não ia ter uma segunda chance de fazer aquele desenvolvimento. E para mim, o Cloud Native vem justamente nessa ideia de você pensar um novo modelo e é muito mais do que ferramenta, e a gente como técnico tende muito a pensar na ferramenta mais do que no modelo, pensar na solução mais do que no problema. E o problema que a gente quer resolver aqui agora é como que eu gasto menos energia tentando prever o futuro. A gente já teve essa discussão lá atrás quando começou a falar de agilidade e começou a falar de como que eu trago práticas de inspeção e adaptação para o meu processo de desenvolvimento de tal forma que eu possa evoluir constantemente, e arquitetura emergente e tudo mais, que sempre discutiram tópicos de como que eu reduzo o meu gasto upfront e vou me adaptando às minhas necessidades e ajustando o meu negócio e ajustando o meu processo de desenvolvimento à minha realidade nesse momento. E para mim o Cloud Native é exatamente a melhor ferramenta que nós temos neste momento para viabilizar esse mindset de desenvolvimento. Se a gente está pensando em baratear o processo de desenvolvimento, se a gente está pensando em diminuir o custo de prever o futuro, significa que errar tem que ser mais barato e eu tenho que me recuperar desse erro mais rápido. Então, práticas como DevOps e infraestruturas elásticas como a nuvem, elas tornam esse processo de erro e reacerto muito mais barato. E aí o Cloud Native é simplesmente um nome que inventaram para descrever esse monte de processos evolutivos que vieram se desenvolvendo ao longo dos anos. Exatamente, voltando até mesmo ao ponto dos estilos arquiteturais que o Fabrício mencionou, o que eu queria adicionar é justamente isso, tipo, você tinha lá a arquitetura cliente-servidor, baseada em componente, a arquitetura de camadas, todas elas tinham a arquitetura que o cara pensava na aplicação e em algum momento que alguém ia pensar na arquitetura do deploy, da solução. E na maioria das vezes, isso não encaixava direito, porque você não ia fazer o sizing da aplicação, ou quando você fazia, isso era numa determinada fase do projeto, era muito difícil de você fazer isso. E com a chegada da nuvem, né, o que a gente começa a ver é o seguinte, a gente tem a introdução de um novo modelo de infraestrutura que ele é completamente gerenciado por um provedor, que ele possibilita que o profissional de tecnologia de infraestrutura desenvolvedor programe aquela infraestrutura. Então a gente passa a ter agora um data center programável e um conceito também de que eu posso derrubar um servidor e subir um servidor quantas vezes eu quiser, do jeito que eu quiser. Isso muda completamente a forma também com que eu vou pensar a aplicação. E aí dentro da forma de pensar que o Giovanni mencionou e que o Igor também mencionou, dos processos, é que a gente vê que hoje muito se fala também que uma aplicação nativa da nuvem, ou seja, uma Cloud Native Application, ela segue alguns fatores, alguns princípios de arquitetura, né, que
são descritos em um site que eu tava dando uma olhada esses dias, chamado 12 Factor Application. Não sei se vocês já ouviram falar desse site, que ele descreve 12 princípios de design de aplicação, 12 princípios que uma aplicação ela tem que seguir, que ela possa ser considerada uma aplicação nativa de nuvem. E aí a gente tem também um livro, né, chamado Beyond the 12 Factor, né, do Kevin Hoffman, que ele cita mais 3. Então eu queria falar dos fatores, que é você ter uma base de código que ela possa ser rastreável e distribuída. Então se a gente for fazer uma analogia aí com ferramentas, um Git, GitHub, né, com Continuous Integration, Deployment com Azure DevOps ou com GitHub, né, gerenciamento de dependências, gerenciamento de configuração, como que você trata serviços de apoio, a parte de processos, concorrência, escalabilidade, ou seja, basicamente quando a gente começa a ler isso daqui, a gente começa a ler e entender os princípios que eu tenho que me basear para construir uma aplicação que é baseada numa estrutura de nuvem, que mesmo que eu não precise de uma nuvem para poder fazer o host dessa aplicação, a nuvem me traz tudo isso que ele está apresentando aqui. A nuvem, ela democratizou essa possibilidade de você, de fato, se basear nos requisitos que a gente chama de não funcionais, como escalabilidade, alta disponibilidade, disaster recovery e tudo mais, e programar sua aplicação no nível de código, de aplicação e de infraestrutura para poder se beneficiar de todas essas capacidades que a nuvem trouxe. Então o que eu tô ouvindo aqui até agora eu tenho basicamente 3 diferentes justificativas para olhar com mais carinho para esse negócio de Cloud Native, né? Primeiro é do ponto de vista de business mesmo, né? Então eu consigo errar mais rápido e por conta disso eu consigo ter uma previsibilidade melhor em relação ao que eu tô gastando com infraestrutura e coisas desse tipo, né? Então isso faz muito sentido do ponto de vista de business justification. Eu tenho uma segunda vertical que é técnica, ou seja, arquiteturalmente, no nível da aplicação mesmo faz sentido porque eu consigo distribuir a minha aplicação melhor ao longo dos componentes daquela cloud, seja essa cloud um public cloud ou um private cloud, ou híbrido, né? A gente tem muito desse modelo também. E eu tenho uma terceira forma de ver isso, que é a facilidade de gestão desses recursos que estão por detrás do que a minha aplicação está utilizando, ou seja, sei lá, estou distribuindo essa aplicação com containers, estou distribuindo na VM, estou distribuindo num Logic App, num Web App, alguma coisa desse tipo. Não importa, o que importa para mim é que eu tenho uma facilidade maior para gerir esse modelo todo, porque eu tô meio que terceirizando para o provider dessa nuvem a responsabilidade do ambiente propriamente dito, e eu tô focando mais nas capacidades da minha aplicação. Tá certo? Faz sentido a gente classificar esse modelo de Cloud Native nessas 3 diferentes verticais? Sim, acho que faz sentido sim. Acho que é um assunto meio interminável, né? Mas a gente vai ter que definir algumas coisas. E o que eu acho que é importante quem tá ouvindo entender também é que esse não é um assunto, uma teoria finalizada que todo o mercado concorda, né? E cada vez que a gente ouvir pessoas diferentes falando, vão ter perspectivas diferentes. Então, esses pilares, eles sempre vão ser um pouco arbitrários. É da experiência e do que cada um viveu e cada um leu e etc. Então, eu acho que isso faz todo sentido pra mim nesse momento. Exato, é um guia, né? Tipo, são guia de boas práticas. Muitas delas nós já conhecemos de estilos arquiteturais. Por exemplo, quando a gente fala muito de microserviços, né? A gente tem muito do que a gente já aplicava com sistemas distribuídos, até mesmo Web Services, de algum tempo atrás, né? E a gente vai sempre mudando e vai se alterando esses guias de boas práticas de como você desenvolver essa aplicação. Exato. Se a gente falar de estilos arquiteturais, né? Faz sentido eu usar Domain Driven Design como aplicação Cloud Native? Total. Faz sentido. Vai ter cenários que você vai valer a pena você usar. Sim. Faz sentido eu usar um desenvolvimento em 3 camadas? Sim, pode fazer sentido também. Uhum. Faz sentido eu fazer uma distribuição em vários serviços diferentes? Também faz sentido. Então, essas definições, elas não limitam o que uma aplicação nativa para nuvem pode ser ou pode fazer, né? O que vocês estão falando então é que eu posso ter um monolito Cloud Native. Lógico que pode. Absolutamente, sim. Não precisa ser microservice e não precisa ser container. Não precisa. Você pode ter um monolito num container, não tem problema nenhum. Total. E isso acontece com muito mais frequência do que a gente imagina. Se a gente pensa numa estratégia de modernização de aplicação, onde você vai pegar uma aplicação on-prem e você quer que essa aplicação já se beneficie de muitas características que a nuvem traz, de muitas coisas que a nuvem traz, de alta disponibilidade, escalabilidade para essa aplicação, e você já quer fazer isso de forma rápida, por que não containerizar, por exemplo, um monolito, jogar isso numa cloud, e aí depois, obviamente, você pode aí refatorar essa aplicação ou não, né? Ou não, ela pode, inclusive, como monolito, atender. Eu trouxe o ponto porque eu tenho visto, assim, a gente interage com o cliente no nosso dia a dia, né? Todos nós aqui, e eu tenho percebido um desespero absurdo das pessoas, né? Do tipo assim,
assim, não, eu tenho que, putz, isso aqui é um monolito, eu preciso quebrar esse monolito de todo jeito, porque isso é assim que eu vou inovar, é assim que eu vou inovar. Então tem uma relação forte, muito forte, eu pelo menos vejo assim. As pessoas estão relacionando muito inovação com quebrar um monolito em microserviços, porque só assim que eu vou ser cloud native, né? O que não faz sentido. O que não faz sentido nenhum. Eu acho que faz pouco sentido rodar microserviços on-premises, ainda que eu sei que várias empresas façam, né? Porque o ambiente nativo para microserviços é a nuvem e você perde a elasticidade quando você roda ele on-premises. Mas não quer dizer que o monolito não possa viver na nuvem também. O que eu tenho visto, e eu já tive conversa com vários clientes da Lambda 3 sobre isso, é que a empresa tem duas frentes. Uma frente nova, de inovação, onde ela está colocando todos os projetos novos ou está reescrevendo projetos antigos e lá tá tudo novo. Então lá você vai ter Kubernetes, ele tá rodando às vezes num AKS lá no Azure e o processo já é com .NET Core, é tudo moderno e é Git, beleza. E do outro lado tem o patinho feio, que é aquele legado de webforms que o projeto começou em 2003, 2004. E que às vezes dá uma baita grana pra empresa. Dá uma baita grana pra empresa, às vezes não precisa nem de tanta manutenção, é uma aplicação que tá pronta, tá funcionando, e o pessoal fala, essa aplicação aqui a gente vai quebrar. Mas vai quebrar por quê? Por que vai... Por quê? Não faz sentido nenhum. Cara, fala, pô, você já tem toda essa estrutura, você já tem Kubernetes, certo? Pega essa aplicação e bota no Kubernetes também, aproveita esse ambiente que você já tem. Não, mas como é que eu vou fazer? É o Windows. Tudo bem, Kubernetes tem o Windows para Kubernetes, você pode fazer isso. A gente tava com um cliente que tava com um monte de aplicação para .NET Framework, Windows e tal, que eles estavam rodando numa versão com .NET 4.0 que não tem mais suporte, ou seja, eles pagam suporte, só que se eles ligarem para a Microsoft para pedir suporte, a Microsoft não vai conseguir dar suporte porque aquela versão do .NET não é mais suportada. E eles não conseguiam atualizar o servidor, porque naquele servidor rodavam muitas aplicações e eles teriam que pegar cada uma das aplicações, atualizar elas para rodar numa versão suportada do .NET Framework, para depois poder atualizar o servidor, né? Então eu falei, não, começa a containerizar essas aplicações e você pode desde rodar ela como container on-premises ou já, porque containerizou, você já poderia rodar ela na nuvem, no Azure, por exemplo, né? Ah, mas eu posso fazer isso? Sim, você pode fazer, você pode até usar o Kubernetes que você já tem. Exato, exato. Eu só queria aproveitar e fazer uma parte, porque tem duas coisas nessa discussão que eu acho que vale a pena a gente ressaltar para não criar uma expectativa errada nas pessoas. Lá vem você. Não, é sério. Pô, primeiro começou você falando, quando você foi definir os 3 pilares, você comentou que um dos pilares era a facilidade de gestão. Ah, isso não se aplica para Kubernetes, desculpa. Então, vamos lá. Uma aplicação Cloud Native, ela não é necessariamente mais fácil de gerir. Venhamos e convenhamos. Se eu tenho uma aplicação cliente e servidor que está rodando no servidor aqui do meu lado, nada é mais fácil de gerenciar do que isso. Ah, não. Gerenciar uma web app é fácil, vai, Igor. Eu também acho. Sei não, hein, Igor. Gerenciar um servidor... Não, então. É porque eu me preocupo quando a gente joga essa sensação de facilidade que desenvolver a aplicação Cloud Native automaticamente resolve algumas coisas. Ah, entendi seu ponto. Da mesma forma que a gente dizer que colocar uma aplicação em container ou rodar ela no Kubernetes é suficiente para chamá-la de Cloud Native. Quando a gente discute arquitetura, e eu sei que vocês sabem disso melhor do que eu, correr o risco de simplificar demais alguns desafios de desenvolvimento e de gestão de aplicações podem levar as pessoas a tomar decisões equivocadas, e esse é um cenário onde tomar decisões equivocadas pode custar muito caro. Então eu particularmente me preocupo de passar a sensação de que o negócio é essencialmente simples e que é muito fácil e que faz sentido sair como um louco investindo em Cloud Native, porque não é verdade, porque a gente precisa se preparar para isso. Existe todo um preparo anterior de mudança de mindset, de mudança de arquitetura, de mudança de processo de desenvolvimento, sem o qual eu vou estar simplesmente jogando a aplicação em container e dizendo que eu estou usando a nuvem de verdade e eu não estou usando a nuvem de verdade. Mas e mesmo fazendo isso, somente jogar a aplicação em containers não é algo simples. Convenhamos. Isso envolve uma arquitetura de solução, você tem que entender se você quer que isso de fato funcione de uma forma suave na nuvem, vamos colocar dessa forma, você tem que entender bastante das camadas de compute, como storage, como rede, né, balanceamento de carga. Fazer isso funcionar, mesmo utilizando um orquestrador, tá? Não é algo extremamente simples. Eu concordo com o Igor nesse aspecto. Eu acho assim, eu sempre falo que a nuvem, ela democratizou os requisitos não funcionais. Aquilo que antes na engenharia de software era muito bonito na teoria, mas na prática a gente nunca conseguia implementar porque era caro, tornava o projeto inviável, era muito complexo de você fazer. Mas sim, você tem que saber fazer. Sim, você tem que entender como fazer. Você tem um data center programável que pelas APIs e você pode fazer o que você quiser, mas é óbvio, você tem que saber o que você está fazendo. E isso tudo é base de sistemas distribuídos, não é simples. Facilita por um lado, mas tem toda uma complexidade
complexidade na arquitetura, ou seja, desenhar uma arquitetura orientada a microserviços não é simples. Agora, você falou do Web App, o Web App do Azure, né, do Web Service. Sim, é muito simples você gerenciar essa aplicação lá. Ou no Beanstalk da AWS, enfim, serviços que são compatíveis. Né? Exato. É simples você gerenciar aquela parte da aplicação. Então, é exatamente esse o ponto que eu queria chegar. Sim, você pode virar o volume de complexidade no 11 se você vai pro Kubernetes, é fato. Mas vocês me permitam discordar de vocês com relação à parte de containerização. Até que enfim alguém discordou de alguma coisa nesse podcast. Eu acredito o seguinte, containerizar uma aplicação, qualquer que seja, é um trabalho simples, né? Então, é lógico que ele exige conhecimento, mas isso é qualquer coisa na tecnologia. Você não pode pegar uma pessoa não especializada para trabalhar com uma coisa que demanda especialização. Mas para alguém que trabalha com containerização, a coisa mais simples de todas é montar o container e botar isso para rodar num ambiente de nuvem como o App Service, por exemplo, né? Então, mas eu tenho uma aplicação do .NET Framework que usa fontes, que tem que ter uma DLL instalada que depende de cone, não sei o que lá. Cara, isso é scriptação, você vai scriptar isso no Dockerfile, você vai trabalhar nisso, sei lá, 1 dia, 2 dias, acabou. Depois que você fez aquele trabalho uma vez, nunca mais você precisa fazer, porque é aquele legado antigo que você já não estava mexendo, entendeu? Mete ele para rodar no App Service e fecha o olho, esquece. Mas eu tenho uma máquina com 16 processadores, tem uma dessas no App Service, você pode usar essa daí lá também, né? Mas eu já estava escalado em 3 servidores. Legal, você pode fazer isso no App Service também. É um dial que você vira ali, entendeu? Então, nesse cenário, onde você simplesmente containeriza a aplicação e bota ela para rodar no serviço gerenciado de nuvem, é simples. O que não é simples é você pegar e usar um Kubernetes, por exemplo, que já aí ferrou tudo. Você deu um salto absurdamente alto. Você saiu do muito simples pro muito complexo. Mas você já tá, Didio, na área de tecnologia há muito tempo para saber que quando uma buzzword surge como um Kubernetes, todo mundo quer isso. E você tocou num ponto muito importante, que é assim, quando você pega isso, containeriza e joga num serviço gerenciado de plataforma como serviço, no Azure, por exemplo, na AWS ou qualquer outra nuvem que você queira colocar que tenha aquele serviço gerenciado, ainda assim, aquele desenvolvedor que tá fazendo isso, ele tem que entender de plataforma como serviço, de alguns conceitos de nuvem, mas que obviamente já tá bem mais abstraído, mas quando a gente tem muitas vezes a buzzword, todo mundo quer porque tem que ser o Kubernetes, porque agora todo mundo tá indo pra Kubernetes. Sim, mas olha o problema, né? Você tá escolhendo qual problema você quer ter. Sim. O Igor falou, nada é mais fácil do que gerenciar o servidor aqui do meu lado. Sério, a última coisa que eu quero fazer é isso, porque dá trabalho. Eu tenho que manter ele atualizado, patch de segurança, se o disco queimar eu tô ferrado, então eu tenho que saber fazer RAID. Isso é muito trabalhoso. Então eu acho muito mais fácil que uma equipe de operações mantenha serviços gerenciados do que ela manter on-premises, né? Mas a equipe já sabe manter on-premises, tudo bem. Essa é outra discussão. Você tem uma equipe que tá trabalhando com a computação dos anos 90. A gente agora precisa trazer essa equipe pros anos 2020. São 30 anos aí, né? Então você tá discutindo qual problema você quer ter. O problema da área de operações e infraestrutura é que ela vai ter que se atualizar. Então, se você não der esse passo que vai doer um pouco, você vai se manter na infraestrutura da década de 90, né? Então, essa dor você vai ter que passar. E eu acho que ela é inevitável, porque você não passar hoje te coloca numa situação de pouca competitividade no mercado. Então eu vou ter que aprender a rodar VM na nuvem. Beleza, já é diferente de rodar VM on-premises. Exatamente, já é diferente e você já traz benefícios incríveis. Exato. Eu acho que o ponto aqui, que talvez, tô tentando aqui colocar um meio termo aqui, talvez a complexidade que o Igor se refere, ela seja mais relacionada a container e Kubernetes do que contra o restante das coisas de Cloud Native, né? Porque, de fato, assim, Kubernetes, vamos lá, Didio, de fato, exige alguns conhecimentos que fogem um pouquinho do código, né? Então, você precisa saber um pouquinho, você precisa ter uma noção mínima de como funciona um load balancer, você precisa ter uma noção mínima ali de como você configura um NAT dentro de pods dentro do mesmo cluster. Você precisa ter uma noção de como você expõe um serviço e como que isso se relaciona com o load balancer, digamos assim, virtual, mas físico dentro do cloud. Quer dizer, exige algum skill set aí que não necessariamente o developer tem. Sim, mas a área de infra já tem. Mas a área de infra, ela não entende como é que funciona um Dockerfile, cara. Então, mas ela deveria entender, porque não é tão difícil assim. Deveria, não. Nisso estamos alinhados. Mas eu tenho até um post que um dia eu vou criar coragem de publicar, mas ainda não publiquei.
que é por que você não deveria usar Kubernetes na sua empresa hoje. Ué, mas o título não era Kubernetes, a grande falácia? Não. Esse é você que está parafraseando meu post. É complicado mesmo. A gente está hoje com 70% da Lambda 3 hoje trabalhando com Kubernetes, né? Então, a grande maioria dos clientes estão demandando Kubernetes. E eu tenho que pegar e sentar e preparar os times. A gente tem que ensinar coisas. Essas coisas que você falou, Fabrício, de conhecimentos de rede, por exemplo, grande parte dos desenvolvedores não tem, né? Então, além das ferramentas novas que o Kubernetes traz, tem conhecimentos teóricos que as pessoas não conhecem, né? Então, a máscara de rede, desenvolvedores, às vezes, os que fizeram faculdade, às vezes viram na faculdade. Alguns nem na faculdade viram, entendeu? Então, você vai falar, olha, isso aqui é uma máscara de rede. Os bits, você faz a conta desse jeito, né? Isso aqui é um cron. Fala, nossa, mas eu não conheço isso, eu não conheço. E é pior, né? E aí vamos falar mais uma. Não conheço Linux também, né? Sem entrar nesse mérito ainda. Exato. Então, o que eu tenho feito com o pessoal da Lambda vem cá, tem esse track aqui, né? Então, você vai conhecer Linux, daí depois você vai conhecer Docker, aí depois você vai conhecer Kubernetes, né? E depois você vai conhecer Helm, né? Então, é um caminho, né? E, cara, não é um caminho curto. Demora pra você ter uma equipe de dev preparada pra lidar com todas essas ferramentas. Ela é cara pra você montar. Uma equipe de infra é menos cara porque esses conhecimentos estão lá, mas uma de dev é cara. E aí, concordo totalmente que a máquina debaixo da minha mesa vai ser muito mais fácil de gerenciar. Mas você não precisa. Computação na nuvem não significa Kubernetes. São coisas diferentes, né? Ah, sim. A gente vai chegar nisso aí. Eu quero só pra fechar isso, eu quero só dar um exemplo aqui. Outro dia eu tive um cliente que pingou apavorado porque tinha estourado o número de IPs do cluster. E ele tava escalando o cluster, os pods do cluster, isso, né, Kubernetes, e ele não tinha mais IP. E aí começou a dar pau, o cluster começou a cair, os pods começaram a cair porque não tinha mais IP. E aí a gente foi lá ver qual a estratégia de ingress que ele tinha colocado e a gente identificou qual era o problema, né? Ele tinha pego uma estratégia que aloca um IP para cada pod. E aí ele tinha colocado uma máscara subpequena lá, o range foi pequeno, enfim, arrebentou com o cluster porque o Kubernetes escala muito rápido e muito fácil, né? Então, assim, o típico problema que o cara arrumou para ele, por querer avançar nesse modelo de Cloud Native, né? Essa aplicação toda, cara, ela é stateless, ela é desacoplada, eu tenho aqui um queue no meio que faz o desacoplamento, eu tenho um Redis Cache que faz todo o gerenciamento da minha sessão. Cara, foda. Ele pegou basicamente os 12 factors e implementou todos, né? Isso. Arquitetura, assim, irreparável. Mas o cara não tinha o conhecimento de infra pra provisionar um range de IPs que fazia sentido dentro do cluster. O cara fudeu com tudo. Sim, isso acontece pra caramba. Com sorte, você vai pegar isso em dev. Então, por isso que a área de dev e a área de ops, né, tem que andar juntas. Por isso que chama DevOps. A gente na Lambda, tem projetos na Lambda que o time de dev, eles recriam o cluster do Kubernetes a hora que eles precisarem. O cluster de dev. Então, eles têm acesso a esse tipo de ferramenta. E é tudo provisionado usando Terraform. O time de dev mantém o Terraform junto com o time de ops. Agora, pra levar um time de dev nesse nível de competência, nossa, é raríssimo. Não, é um caminho. É um caminho. E agora eu tô triste porque eu não vou mais escrever o post. Eu já falei o que eu tinha falado aqui. Tem uma área intermediária, né? Entre o on-premises e o Kubernetes na nuvem. Que eu gosto muito da estratégia de você usar serviços gerenciados de pouca complexidade, como o Azure App Service, entendeu? Exato. Esse cara é bom. Esse é legal. Ele vai ser muito útil para muitas aplicações. Eu diria, eu argumentaria que para a maioria das aplicações isso é mais do que suficiente. Pô, eu tô contigo nessa. E aí é nesse sentido, Igor, que eu concordo com você em relação ao Kubernetes, para não passar essa falsa ideia de que isso é algo simples de fazer, que a gente tem que sair fazendo isso a rodo. Mas eu discordo de você porque a gente tem coisas no cloud, sei lá, que são extremamente mais simples do que gerenciar um IIS dentro de um servidor virtual lá no Windows, cara, como um App Service, por exemplo, entende? Então, é esse o meu ponto só. Eu concordo discordando. Mas essa vai também pro Igor, porque a gente falou aqui também que beleza, né? A gente olhando somente do ponto de vista, poxa, é super simples, a gente pega, containeriza um monolito e bota ele pra rodar na nuvem. Mas da perspectiva de DevOps, Igor, voltando nesse assunto complexidade, o quanto que é o aumento de complexidade de ter que fazer deploy automatizado de monolito ou deploy automatizado de microserviços, ou isso também não faz diferença nenhuma? Da perspectiva aí do processo de DevOps, o que muda? Cara, sabe que é engraçado quando a gente fala de microserviço e é inevitável você discutir monolito e microserviço numa situação dessa, porque eu não sei vocês, em diversos clientes da CloudMotion a gente já se deparou com essa situação em que você vai no cliente
que o cliente quer discutir microserviços, e a primeira pergunta que eu faço para um cliente que quer falar de microserviço é: tá bom, mas qual é o problema de deploy que você quer resolver? E ele vira para mim e fala: não, é porque eu quero ter os meus serviços distribuídos. E aí eu preciso falar: tá, mas você entende que o problema que microserviços se propõe a resolver é um problema de deployment, não é necessariamente um problema de arquitetura de aplicação, não é simplesmente o fato de você ter, porque você vai ter serviços independentes que você está fazendo microserviço. Se você vai pegar a aplicação que você tem hoje, que é um monolito, e vai quebrar em 20 microserviços e vai continuar fazendo deploy uma vez por mês, qual foi o problema que você resolveu? Absolutamente nenhum. Você simplesmente multiplicou o seu problema por 10. Porque antes você tinha um deploy para fazer, agora você tem 10 deploys para fazer. A ideia de você trazer o DevOps para dentro dessa discussão, de você inclusive dar autonomia para os times de serem responsáveis pelo seu processo de implantação, pela sua esteira de infraestrutura e até mesmo pelo monitoramento do seu ambiente de produção, que é a ideia de a gente quebrar os silos e dar independência para os times, isso sim é um bom motivo para você discutir microserviço, porque se você quer dar autonomia para o time tem que ser capaz de fazer o seu próprio deploy sem depender de outros times e sem quebrar outros times. Então, o problema que microserviço se propõe a resolver, e que é viabilizado pelas práticas de DevOps, é um problema de eu poder fazer deploy com frequência independente dos outros times. E não é um problema de como que eu desenvolvo os meus serviços na nuvem. Eu adicionaria que, na verdade, você não tem uma estratégia de microserviços que funcione bem se você não der essa autonomia para os times. Porque, por exemplo, como você falou, eu vou aumentar a frequência de deploy. O conceito básico é, se eu diminuo o domínio da minha aplicação ao ponto que eu possa ter um time pequeno responsável por aquele microserviço, o que me permite que muitas mudanças não quebrem ou não impactem a aplicação como um todo. E com isso eu consigo acelerar o meu deployment e acelerar a quantidade, né, de deployments que eu posso fazer dentro dessa aplicação, mas eu também tenho que entender que cada time tem a sua cadência. Cada aplicação tem a sua cadência de alterações, de novas features e tudo mais. Então, se eu não der essa autonomia pro time de desenvolvimento, bom, posso estar sendo muito crítico aqui, mas eu não vejo uma estratégia de microserviços funcionando se você não der essa autonomia e ela não estiver ligada diretamente a essa esteira de deployment que você mencionou. Eu concordo com o que o Igor falou, e a gente já viu em clientes da Lambda 3 o cliente tentar manter Gmood, por exemplo, para aplicação com microserviços. E quando fez isso, a gente falou: olha, você não vai suportar, isso não é viável, né? E aí passou alguns meses o cliente contratando pessoas de infraestrutura, operações, até a hora que não tinha mais gente para contratar, e a área de recrutamento dele, ele tinha muito dinheiro, né? Porque isso é caro, mas não tinha mais gente para fazer todas as Gmoods, não tinha ritmo, era impossível. Conforme eles foram se aprofundando na criação de novos serviços, chegou uma hora que o time de infraestrutura foi completamente sobrecarregado pela quantidade de Gmoods, né? Isso aí é um monolito distribuído, né? Muitas vezes esses serviços também são todos dependentes uns dos outros, então eu não posso deployar o serviço A sem deployar também o B, que é um bruta antipadrão. Então é muito errado fazer isso daí. Então eu concordo, assino embaixo do que o Igor falou. Um dos motivos é sim você fazer o deploy de maneira independente, e essa autonomia pro time é fundamental, e muitas empresas que não sabem lidar com isso, elas estão apanhando. É igualzinho, se vocês podem fazer um paralelo com o momento atual de quarentena, onde as pessoas estão trabalhando de casa. As pessoas que não estão conseguindo ter liberdade para trabalhar de casa, que as empresas estão tendo dificuldade, são as mesmas empresas que vão ter dificuldade para fazer microserviços, porque um certo grau de autonomia é necessário, né? Então a gente está ainda é uma jornada. Para muitas empresas vai ser uma jornada longa e às vezes muito difícil. E posso colocar um outro ponto aqui? Eu não gosto quando a decisão de que vai ser desenvolvido, e isso é uma visão muito minha, assim, né? Vocês podem ser contra, mas eu não gosto de um approach onde ele é de dentro para fora, do sentido de que a decisão de que nós vamos para microserviço, ela foi tomada estritamente, pura e simplesmente pelo time de arquitetura dentro do IT ou dentro da área de desenvolvimento para fora. Eu gosto quando a área de negócio tem uma demanda tal de entregar valor para o cliente rápido que ela puxa o time de desenvolvimento a fazer algo mais desacoplado e com autonomia, né? Então, assim, porque eu preciso entregar um valor para o meu cliente muito mais rápido, seja por que razão for, eu preciso então de uma estratégia de tecnologia que suporte esse meu business requirement. Porque se não for assim, cara, é como o Giovanni falou e o Igor também fez o highlight aí, é basicamente distribuir um monolito, né? E aí a coisa não é legal, né? Porque faz do jeito errado e tal. Agora, quando eu tenho as minhas áreas de negócio
negócio sendo atendidas por um modelo descentralizado de desenvolvimento, né? Aí sim, aí eu acho que as coisas fazem sentido. Porque a gente sempre pensa em ferramenta, tecnologia e tal, e como isso resolve o problema, mas eu preciso saber se eu tenho um problema para resolver, na verdade, né? E geralmente quem faz o push de resolução do problema é a área de negócio. Se não tá acontecendo assim, ou seja, de fora para dentro, né, nessa relação IT, área de negócio, na minha opinião, tem um problema de design corporativo aí para aplicação. Não, e o que o Giovanni falou é um padrão que existe mesmo. No livro, que o título do livro é Do Monolito para Microserviços, né? O autor, ele define 3 tipos de monolito, né? Que é o monolito single process, né? Que é um processo único. O monolito modular, né? E o monolito distribuído, que é muito comum a gente ver em arquitetura SOA. A arquitetura SOA pré-API, ou até mesmo com API, a API Economy, vamos colocar dessa forma, o que você mais vê é monolito distribuído, né? E se você não conecta isso com o empoderamento do time de desenvolvimento atrelado ao processo, que é o que você falou, Fabrício, de a área de negócio fazer o push de entrega rápida de valor, isso literalmente está atrelado ao quanto você dá de poder por time decidir qual que é o processo que vai impactar na arquitetura e se vai ser microserviço ou não. Eu quero abordar exatamente esse assunto que é a entrega rápida de valor, né? Uma demanda que está vindo do cliente. Computação na nuvem, para uma equipe madura que sabe fazer isso daí, que hoje em dia está ficando muito mais comum, né? Porque computação na nuvem não é mais um negócio tão novo, ela vai sim permitir entrega rápida de valor. Lógico que refazer uma aplicação vai ter as suas lombadas ali, isso é natural, mas no longo prazo você vai ter uma entrega mais rápida de valor mesmo. Microserviços não necessariamente, tá? Você vai fazer microserviços por outros motivos, mas provavelmente a sua produtividade com uma aplicação de microserviços é menor do que ela seria com um monolito. No começo. Não, eu acho que mesmo no longo prazo, viu, Fabrício? Porque eu acho que você tem outros motivos para fazer microserviços que não são entrega rápida de valor, tá? Porque o ganho que você tem de poder fazer alterações pontuais em pedaços diferentes, serviços diferentes e tal, ele é compensado pelo excesso de trabalho que dá a comunicar todos os serviços, entendeu? Tô falando aqui da minha experiência empírica, não vi nenhum estudo, aliás, eu acho que nem existe um estudo que mostre isso, mas a impressão que eu tenho é que microserviço sempre é mais caro, ainda mais se você aliar o momento atual, que é de absoluta imaturidade com as ferramentas. Não só com a nuvem a gente tá um pouquinho mais maduro, mas com a principal ferramenta de entrega de microserviços, que é Kubernetes. E todo o ecossistema que tá em volta do Kubernetes, as pessoas não conhecem ainda. Então, o que eu tenho visto a gente tem um turnover razoavelmente alto na área de tecnologia, tem gente entrando e saindo toda hora, as pessoas que estão entrando provavelmente não conhecem esse ferramental todo, demora tempo para entender o que está acontecendo, seja de dev ou de infra, e o fato delas não também conseguirem ter na cabeça todo o design da aplicação fica complicado. Então eu acho que provavelmente o desenvolvimento mesmo no longo prazo de microserviços, uma empresa madura, etc., ele vai ser mais lento do que ele seria com o monolito. Mas ela tem outros ganhos que ali você pode até discutir se vale a pena ou não, tá? E eu não tô falando só do Kubernetes. O Kubernetes são 2 níveis, tá? Você pode fazer uma aplicação Cloud Native para Kubernetes sem microserviços e você pode fazer uma com microserviços. E a com microserviços é muito complicada. A com Kubernetes, ela é um pouco complicada e você até consegue esconder algumas coisas da equipe de dev, de repente e tal, tá? É o lugar onde você tá rodando aquela aplicação, certo? Você pode até esconder de dev isso daí, mas microserviços você não esconde de dev, entendeu? Então, são degraus ali. Kubernetes é um degrau, eu acho que vale muito a pena considerar Kubernetes em vários cenários. Microserviços é um cenário que eu acho que é para poucas empresas. Concordo muito. O meu ponto é de que se o microserviço ele não entrega um valor mais rápido, e aí não necessariamente eu tô falando de um valor, porque, por exemplo, com o microserviço você ganha um paralelismo real de desenvolvimento, né? Então você tem times diferentes trabalhando em partes diferentes e entregando alguma coisa ali no modelo totalmente assíncrono, né? Sim, mas aí é uma questão, você tem gente pra isso? Você tem budget pra isso? Exato, esse é o ponto. Mas assim, se você tiver um time, vamos assumir o melhor dos cenários, tá, Gigi? Então assim, vamos assumir que eu tenho um time sênior, um time que entende o que tá fazendo. São pouquíssimos os times que eu tenho visto hoje em dia com essa maturidade, mas enfim, vamos assumir que isso aconteça. No final das contas, você tá entregando o valor mais rápido, né? Porque se o meu time lá, sei lá, eu vou pegar, o meu cenário é muito de educação, né? Que eu trabalho com clientes de educação. Então, eu identifiquei, a área de negócio identificou que se eu tivesse uma feature aqui dentro do meu sistema de ensino online, que, sei lá, fizesse tal coisa, uma integração XPTO com o Facebook, né? Cara, isso seria de um valor absurdo. Quer dizer, eu não dependo de ninguém para entregar esse valor mais rápido. Eu dependo de 2, 3 carinhas ali que vão escrever esse código. Naquele pedacinho, como o Igor falou, né? Através
dos approaches aí de DevOps, das esteiras que vão estar prontas, eles já vão colocar isso em produção, quer dizer, você entregou o valor super rápido pro seu cliente e você ganhou agilidade, você tá se diferenciando do ponto de vista competitivo de negócio, né? Mas você pode fazer isso no monolito também, Fabrício. Mas aí você tem que redeployar a aplicação. Sabe qual que é a ilusão atual do mercado? A ilusão é a seguinte, a gente vem desrespeitando as disciplinas de desenvolvimento de software há décadas, né? A gente vem há décadas ignorando que software é complicado pra caramba pra fazer, que demora, que é caro, e aí a gente construiu um monte de aplicações, e a maioria delas foram construídas como monolitos, e a gente tá relacionando que o problema é o monolito, e não o desrespeito às práticas de desenvolvimento de software. Não, de fato nenhum. Então você pega essas mesmas equipes, essas mesmas gestões que não entendem o que é desenvolvimento ágil, que não entendem corte de escopo, foco em entrega ágil, etc., que não entendem as práticas de testes, por exemplo, e falam assim, a culpa é do monolito, vamos fazer distribuído. E aí faz do mesmo jeito. Então, assim, todos esses benefícios que você falou, Fabrício, dá pra fazer com o monolito. Só que dos dois casos, pra ele ser possível, você precisa de uma equipe disciplinada. E o problema, o crux do problema é a equipe disciplinada e não o monolito, cara. Não, eu concordo. Eu não digo que o monolito ele é a barreira, eu digo que ele só torna as coisas um pouco mais complicadas. Porque, de novo, se você precisa entregar um valor rápido em um pedacinho do sistema, em um pedacinho mesmo, eu tô falando de um pedacinho bem pequenininho, um microserviço, pra você fazer no monolito, você tem um processo todo de verificar a dependência, se aquilo ali não tá quebrando nada, então você tem que ter os seus testes todos em place, você tem... Enfim, não que você não tenha que ter também no microserviço, enfim, você tem que ter também pra garantir. Mas eu digo assim, do ponto de vista de desenvolvimento, me parece mais ágil pra entregar um pequeno valor e mais rápido com o microserviço pela independência dos times. Eu entendo onde você quer chegar quando você fala, dá pra fazer com o monolito também? Dá, de fato. Quer dizer, se você tem um time heterogêneo que tem todos os processos ali bem estruturados, em place, você também consegue fazer com o monolito. Eu só acho que para alcançar esse modelo de entrega rápida de valor, ao invés de ter várias entregas durante o dia, você vai conseguir ter entregas, sei lá, semanais com o monolito, entendeu? Eu acho que esse é meu ponto, assim. Eu acho que ele acaba sendo um pouco mais difícil de carregar como um todo, olhando o big picture, assim. Pelas N dependências que ele vai ter, pelas N amarrações com arame que vai ter para todo lado e, enfim, se você desenvolver com microserviço respeitando as regras de desenvolvimento de software que você mesmo bem citou aí, eu acho que você consegue ser mais rápido e mais eficiente. Mas é um meu ponto de vista, assim, eu não sei. Posso estar equivocado no que eu tô falando, mas eu realmente acredito nisso. O que microserviços traz essa complexidade maior, isso é fato, que ela depende de um time mais maduro. E que tem muita coisa que você consegue resolver, mesmo utilizando monolito, eu também concordo. Você consegue, cara, automatizar isso utilizando um ferramental hoje até, nossa, eu não vou usar a palavra relativamente simples, mas assim, você consegue fazer isso. Porque simples não é. Eu juro que não vou brigar com você se você falar que é simples, Lázaro. Não, é que eu não quero ser mal interpretado em relação a isso, e quando eu falo que é simples, o que eu quero dizer é que hoje a gente já tem bastante ferramenta disponível, e quando a gente associa isso com o que a nuvem traz e toda, de novo, voltando à analogia do data center programável, é nisso que eu quis dizer que é mais simples do que quando a gente compara, obviamente, com um ambiente on-prem, né? Mas eu não quero cair nessa vala de falar que, tipo, não, é simples, porque isso daí realmente, de fato, não é nem um pouco simples. A gente está discutindo muito o Cloud Native e o pessoal que me conhece sabe que eu tenho um bordão, quem conhece lembra do meu bordão, que é qual o problema que você quer resolver. Eu sinto que na tecnologia a gente às vezes tende a discutir muito mais a solução do que discutir o problema. E aí se a gente, nesse universo todo, nessa discussão toda que a gente está trazendo, se a gente for focar no problema que a gente quer resolver, eu acho que o problema que DevOps se propõe a resolver, que é entregar valor com mais frequência para o nosso usuário final, ele descreve bem tudo isso que a gente está querendo discutir aqui. Por que você vai investir em Cloud Native? Por que você vai mudar seu modelo de desenvolvimento? Por que você vai mudar sua abordagem de arquitetura? No final do dia, o problema é, eu quero poder entregar valor com mais frequência para o meu cliente. E se a gente olhar para os fundamentos do DevOps, para a base do DevOps, que veio do Lean, então nada do DevOps é novo, muito da inspiração do DevOps veio do processo fabril da Toyota. Então, são conhecimentos que já estão aí há muito tempo. E se a gente olhar esses princípios que o DevOps trouxe
trouxe para o processo de desenvolvimento, de garantir que o fluxo vai numa direção só, que o fluxo do trabalho é só no downstream, para garantir que a gente aumente o throughput do fluxo, eu preciso diminuir o tamanho do meu lote, preciso diminuir o meu work in progress. Então, quando a gente traduz tudo isso para um processo de desenvolvimento, pensar em lotes menores e, portanto, implementações menores e, portanto, pacotes menores e, portanto, entregáveis menores, porque isso permite que eu tenha um fluxo maior, tenha uma cadência maior e consiga entregar mais sem parar o meu stream de valor. Naturalmente, as pessoas acabaram associando isso a container, porque o container, do ponto de vista ferramental, ele serve muito bem para resolver esse problema de eu criar um pequeno pacote entregável que representa um pequeno problema que eu, como desenvolvedor, preciso solucionar e entregar esse pequeno problema. E em algum momento, esse modelo de pequenos pacotes, de pequenos lotes, se estendeu para o desenvolvimento de serviço. E a gente teve aí o nascimento do microserviço, que é só mais uma forma de você representar esses pequenos pacotes que vão ser entregues pelos vários times para você manter a cadência e para você manter o fluxo. Mas em nenhum lugar está escrito que a gente precisa fazer isso com container, ou que a gente precisa fazer isso com Kubernetes, ou que a gente precisa fazer com a ferramenta A, B e C. O conceito, para mim, é o mais importante aqui. Você pode fazer um lote pequeno, como vocês já falaram muito bem, usando App Service ou usando qualquer outra ferramenta, mas mais do que a ferramenta, é o conceito de você ter pequenos lotes. Eu concordo com o Giovanni que microserviço traz uma complexidade danada, porque, por exemplo, fazer trace distribuído, você identificar em que ponto de uma solução composta de vários pedaços diferentes está o problema, é muito mais complicado do que você fazer isso num monolito. E por outro lado, se o problema que a gente quer resolver é aumentar o fluxo de valor, aumentar o value stream, diminuindo o IP, diminuindo o tamanho do lote, você consegue fazer isso também num desenvolvimento monolítico sem necessariamente você ter que virar para containers pequenos que me levem a microserviço. Até mesmo decisões se você vai fazer transações distribuídas ou não, dependendo da complexidade que você vai agregar para a aplicação, ou como que você vai gerenciar isso. Sim, sem dúvida. Tudo isso que você está mencionando é baseado, acho que cai também um pouco no que o Didi falou, de conforme você vai aumentando a maturidade do time, entender esses conceitos, e aí eu concordo com você, Igor, isso naturalmente vai sendo implementado do time. A gente volta nos 12 fatores de uma aplicação, por exemplo. Então ele fala que as aplicações têm que dividir o mesmo code base, tem que ter gerenciamento de dependência, né? Gerenciamento de configuração. Quando você olha lá processo, parte de ambiente de desenvolvimento e produção, a paridade entre desenvolvimento e produção, né? Ter os ambientes. Quando você começa a ler esse checklist, você começa já a identificar padrões e conceitos e tecnologias que a gente já usa. Então, poxa, para paridade de ambiente de desenvolvimento e produção, poxa, a nuvem me ajuda bastante com isso, porque ela me permite ter aí um ambiente homogêneo que eu possa testar. Quando eu vejo código, né, gestão de código-fonte, poxa, tem N soluções aí, Git, GitHub e tal, Azure DevOps, quando você começa a pensar, poxa, que ele coloca, né, build, release and run, pô, CI/CD, eu tenho CI/CD aqui, mas quando você começa de fato a trazer parte desses processos e desses conceitos para dentro do time, você concorda? Não sei, eu vou jogar essa pergunta pro grupo. Naturalmente, pode ser que o time já esteja desenvolvendo sistemas complexos, distribuídos, utilizando ou não microserviços, né, mas sem necessariamente ter decidido por essa arquitetura simplesmente porque precisava, mas sim porque eles foram amadurecendo ao longo do tempo, identificando através desses conceitos os problemas que eles queriam resolver, e aí começando a resolver esses problemas, eles estão desenvolvendo Cloud Native Application. Faz sentido? Faz sentido. Eu acho que faz sentido sim. Não, gente, eu queria que vocês discordassem, poxa. Eu acho que é consensual entre a gente de que a maturidade é que vai, né, determinar um bom fluxo de trabalho either way, né? Tipo, seja indo para um modelo de 3 camadas, no modelo monolitão, seja indo para um Domain Drive Design, ou seja indo para microserviços. Eu acho que a maturidade dos times eu não vou colocar a palavra senioridade, porque senão vamos jogar pedra. Mas eu vou colocar a maturidade dos times é que vai definir o bom andamento desse projeto de software, enfim. Eu acho que isso é consensual entre a gente. Eu queria aproveitar um gancho que o Igor mencionou aí em relação aos times, e aí eu queria já puxar um aspecto de skills aqui. Eu tenho uma impressão de que o que falta para os devs trabalharem bem com esse conceito de Cloud Native é fundamento sólido de aplicações distribuídas. Vocês têm essa impressão também? Tipo assim, o que é uma aplicação distribuída? O que quer dizer? Porque assim, se você fala com um dev full stack da modinha aí, o cara vai falar, não, aplicação distribuída eu tenho um serviço aqui, um serviço lá, uma API aqui, uma API lá, uma API chama a outra, eu pego o JSON
e ploto na tela, né? Mas me parece que falta um pouquinho de fundamento para esses caras aí, de aplicação distribuída, entender o que acontece, né? O que tem no meio do caminho da comunicação, quer dizer, tem uma rede ali no meio. Vocês têm essa impressão de que falta isso pra galera que tá desenvolvendo esses microserviços, ou seja, essas aplicações distribuídas na nuvem? Eu vou colocar um ponto até mais básico do que isso, Fabrício. Para mim, falta pros devs o entendimento de que o modelo de uso da infraestrutura na nuvem tem algumas premissas completamente diferentes de quando a gente está usando um servidor on-prem num data center. Por exemplo, a gente tem que desenvolver a aplicação presumindo que eu vou rodar na máquina mais furreca que tem e que essa máquina vai dar pau o tempo todo. Porque a ideia da nuvem é ela me oferecer uma escala com um hardware muito mais barato do que eu teria se eu tivesse que comprar um mainframe ou um giga servidor para minha infraestrutura no meu data center. Se eu não entender que o benefício da nuvem é tirar proveito de hardware barato e que, portanto, eu preciso muito escalar horizontalmente e que eu preciso de muita resiliência no código da aplicação, eu vou ter muito mais problema com o meu sistema rodando na nuvem do que rodando on-prem. Puta, eu concordo muito. Não, e assim, eu tava numa discussão dessa também com o cliente, eu mencionei isso no outro podcast que a gente falou, mas eu acho que encaixa pra aqui também. Eu acho que quando você tá pensando em nuvem, Igor, principalmente conectando no que você falou, eu aprendi na minha experiência com esse cliente em específico que você desenvolver, implementando alguns padrões, alguns cloud design patterns de alta disponibilidade é o novo disaster recovery. Porque todo mundo pensa no disaster recovery assim, quando tudo destruir, entendeu? Eu quero que sobe num outro data center e tal. Mas quando você desenha a arquitetura da sua solução pensando em alta disponibilidade desde o início, se beneficiando do que a nuvem te dá, você tecnicamente não precisa do disaster recovery. Porque se você começar a ter falhas dentro dessa aplicação, em diferentes partes de diferentes data centers, ela vai se recompor e ela vai continuar atendendo, né? Concorda? Faz sentido? Não faz total. O que eu ia colocar é o seguinte, é super comum a gente ouvir das pessoas, e eu pelo menos tenho ouvido isso bastante, que é, caramba, um dos grandes discursos da nuvem e do Cloud Native, inclusive, é que se você vier para esse modelo arquitetural, você vai ter um grande savings, vai fazer uma grande economia de dinheiro. E aí o cara vai pra nuvem e aí a conta dele fica cara, né? E o cara fala, pô, esse negócio de nuvem que é barato é só balela, né? Então isso conecta muito bem com o que a gente falou lá no começo, ou seja, a nuvem é mais barata, ela pode ser mais barata? Sim, com certeza. O Cloud Native, ele é mais eficiente do ponto de vista de custo? Sim, com certeza. Desde que você utilize a nuvem propriamente, digamos assim, né? Fazendo a coisa direito e tal. Desde que você saiba o que você tá fazendo, né? É, exato. Se você precisou de poder, ela vai escalar, né? Tipo... Sabe qual que é o problema? O problema é que a nuvem é muito cômoda. Os provedores de nuvem, eles fazem de tudo para que a gente use todos os serviços. Eles estão cada vez fazendo serviços melhores, fazendo um marketing melhor ainda. E se você não se atentar, daqui a pouco você tá usando um monte de coisa que você nem precisa. Porque antes você tinha que passar por um processo de capital expense para poder fazer a compra de um servidor ou de uma licença que você ia utilizar e tudo mais, né? Agora não, agora tá tudo lá, tá livre, você vai usando, ninguém tá vendo, é tipo gastar no cartão de crédito, sabe? Então, tem que tomar cuidado com isso, né? Então, eu acho que uma empresa que desenhe uma estratégia consciente e cuidadosa para ir pra nuvem, ela tem sim muito potencial de poupar dinheiro. Só o fato de ela poder trabalhar com elasticidade, ou seja, desligar serviço quando ela não tá usando, isso vai fazer muita diferença. A gente tinha um cliente que tava precisando, ele tinha uma demanda muito alta num determinado horário, que ele não conseguia atender com isso on-premise. Aí foi pra nuvem, ele subia o número de instâncias a números absurdamente altos, que ele jamais poderia ter no próprio data center, e acabou aquela demanda, ele voltava para um número pequeno de instâncias. Então, esse tipo de coisa faz muita diferença, entendeu? Eu vou dar um caso de um outro caso que é bobo, mas é super legal de ver, que é o que a gente tem na Lambda. A gente tem os aplicativos internos da Lambda, e na hora que a gente vai fazer a homologação, a gente precisa de um banco de dados. A gente tá usando o SQL Server. O SQL Server é um banco que você vai pagar pelo licenciamento dele, além do hardware. Tá, mas aí por que eu vou manter um banco de homologação que eu vou ficar pagando por ele, sendo que esse banco é usado somente quando as pessoas estão homologando a aplicação? Então eu vou lá e contrato um banco, e aí quando as pessoas estão homologando, elas esperam um desempenho razoável. Elas não querem homologar com um banco lento. Aí o que eu faria se eu tivesse on-premise? Eu vou ter que comprar uma outra licença para ter aquele banco e tal. Se bem que a licença de developer, ela daria, não teria que pagar a licença. Ainda assim eu teria que pagar o hardware, né? Legal. Como é que a gente fez? A gente colocou numa subscription de dev test no Azure, que você não paga a licença do SQL Server, e colocamos com o SQL Server serverless. Ou seja, dá 15 minutos, esse banco desliga e a gente não tá mais pagando por ele, entendeu? E cara, a gente homologa isso ao longo da semana algumas vezes, mas o custo disso caiu
de centenas de dólares pra nada, pra peanuts, sabe? Isso é só em dev, em homologação, cara. Você imagina você usar isso em produção também, e em vários outros lugares, você vai ter um custo imensamente menor, entendeu? Então, é saber usar. E aí, assim, sendo bem honesto também com o que as nuvens estão fazendo, todas as nuvens estão também ajudando a gente a poupar. O Azure ter feito essa funcionalidade de serverless, por que ele fez isso? Ele quer perder dinheiro? Não, ele quer ser competitivo, né? O Azure quer ser competitivo. Então, quando ele me entrega esse serviço, ele fala, poxa, agora eu posso usar SQL Server em 3 ou 4 outros lugares diferentes, porque ficou mais barato, né? Então, eles estão ganhando competitividade contra a AWS, por exemplo, que não sei se tem esse serviço também, entenderam? Então, a gente tem que saber buscar esses lugares onde as empresas de nuvem estão nos dando essas opções. Porque se você realmente for pra nuvem com a mentalidade do on-premise, você vai deixar passar um monte de oportunidade, né? Então, você tem que tomar cuidado. E a outra coisa que eu queria mencionar é que quando a gente tá indo pra nuvem, a gente tá trabalhando com aplicação distribuída, a gente tem que lembrar, mais uma vez, que a gente tem que pisar ficar de pé em ombros de gigantes, né? Em 97, o James Gosling publicou, tava na Sun ainda, existia a Sun ainda, e publicou as 8 falácias da computação distribuída, que muita gente que tá indo trabalhar com a nuvem não entende, nunca leu, não sabe que existe. E aí começa a ter problemas, né? Então, é muito normal que quando a empresa começa a ir pra nuvem, ela tem uma VPN, né? Entre o ambiente on-premises e o ambiente de nuvem. Só que o que passa naquele túnel não é a mesma coisa que passava no teu data center. E aí acaba sobrecarregando o teu banco de dados, porque aí não levou o banco de dados pra nuvem, deixou on-premises, etc. E começa a ter outros problemas. Um serviço da nuvem que chama o serviço on-premises, ou vice-versa. E aí você começa a ter um monte de problemas. Então, a gente tem que entender que é um outro paradigma, que é computação distribuída, que provavelmente você vai ter comunicação do legado que tá on-premises com o que tá na nuvem, né? Então, entender as 8 falácias e se preparar para elas, e se preparar para as opções que a nuvem te traz, são fundamentais para você ter uma boa estratégia de nuvem e poder guardar dinheiro. Senão, sim, você vai gastar muito mais do que você gastava antes. Muito mais. Puta, concordo demais, Gíndio. E aí eu quero voltar pro ponto anterior, que é, beleza, então os developers estão ouvindo a gente aqui e provavelmente pensando, putz, então, será que eu sou um desses caras, né, que tá trabalhando nesse universo e fazendo a coisa não necessariamente da melhor maneira e tal? O que a gente pode... Eu quero pedir ajuda de vocês aqui, talvez começando com você aí, Igor, com o Evilázaro. O que vocês imaginam que seriam os skills mínimos necessários para se fazer um bom trabalho de nuvem? Nuvem overall, mas especificamente aqui focando no nosso papo de hoje, que é sobre Cloud Native. O que vocês imaginam? Putz, um dev, para fazer um bom trabalho, eu acho que ele tem que ter esse skill set aqui. O que vocês colocariam na mesa aí? Isso me lembra quando fui decidir que faculdade fazer, e eu não sei como foi para vocês, mas eu sei que na nossa área muitas pessoas tendem a fazer a faculdade mais tarde, deixam a faculdade para depois, acabam entrando no mercado de trabalho muito cedo. E eu já trabalhava com desenvolvimento já há muito tempo, e quando fui pensar na faculdade, eu sabia que ia fazer faculdade de TI, mas naquele momento eu tomei a decisão de não fazer um curso de desenvolvimento. Eu queria fazer um curso de infraestrutura e acabei fazendo uma faculdade de redes. E a gente pode até discutir se você aprende ou não aprende na faculdade, mas para mim o ponto-chave foi a decisão que eu tomei lá atrás, e isso é uma das coisas que eu reforçaria para todos os desenvolvedores hoje, que é, você precisa aprender infraestrutura, você precisa entender de infraestrutura. Quando a gente está falando de nuvem, esse é um dos skills mais básicos. O Didio lembrou bem das 8 falácias, porque elas se aplicam mais do que nunca ao ambiente de computação na nuvem. É engraçado porque a primeira falácia já fala, a rede é confiável. Não, não é. E se você não entender como que funciona uma rede, e quais são os problemas que uma rede pode ter, e quais são os impactos que isso pode causar na sua aplicação, como que você vai ser capaz de desenvolver uma aplicação resiliente? Como que você vai ser capaz de arquitetar uma aplicação que consiga sobreviver a falhas intermitentes de rede? Então, para mim, acho que mais do que DevOps, mais do que qualquer coisa, o skill mais básico para um desenvolvedor que queira investir em desenvolvimento de aplicações distribuídas para a nuvem é entender a infraestrutura por baixo dos panos. Interessante, interessante. E o que você diria para o cara de infraestrutura, Igor? Que ele precisa aprender a programar. Que original. É exatamente isso. É exatamente isso. Original, mas muito verdadeiro, né? Mas isso é muito verdade. A gente falou de Kubernetes e complexidade. Onde que tá a maior parte da complexidade do Kubernetes? Sim, na parte de infraestrutura, com certeza. É, porque você tá movimentando preocupações de dev para infra. Agora, eu acho absolutamente irresponsável uma equipe que tá fazendo desenvolvimento com Kubernetes sem usar alguma ferramenta de automação, tipo um Terraform, por exemplo. Isso vai dar dor de cabeça, cara. Esse caso que vocês falaram mais cedo, de ter esgotado os IPs do cluster, você só resolve isso recriando o cluster. E se você não tem automação para recriar o cluster, você vai fazer o quê? Você vai fazer um outro projeto de meses para recriar o cluster? Isso é inaceitável. Mas aí vamos combinar, pessoal. Não é por acaso que o Google criou, ou pelo menos documentou,
um princípio que hoje a gente chama de SRE, de Site Reliability Engineering. Não é por acaso que eles pegaram pessoas que tinham skill de desenvolvimento, eram engenheiros de software, e botou essas pessoas para fazer trabalho de infraestrutura, para fazer a operação dos sistemas, dos serviços, dos sites do Google. E, gente, isso já faz quase 20 anos. Foi em 2003, se eu não me engano, que foi falado de SRE pela primeira vez. Acho que é isso, 2002, 2003, por aí. Já são quase 20 anos que a gente tá falando disso. Que eu preciso de pessoas que tenham skill de desenvolvimento, que conheçam de programação, que foquem muito em automação e que automatizem todos os processos ligados à infraestrutura e operação para que eu possa manter sistemas distribuídos de alta escala como o Google tem. Mas isso não é limitado ao Google. Qualquer time que queira se meter a fazer o desenvolvimento de um sistema distribuído e que queira investir na operação de um sistema distribuído não pode continuar se dando ao luxo de ter o desenvolvedor pensando no código e ter o cara de infra pensando na operação da infraestrutura e não casar essas duas coisas na operação do todo, porque senão não vai funcionar. E eu tô olhando aqui os principais patterns, né, nos Cloud Design Patterns, a grande maioria é de infraestrutura. Circuit Breaker, parte de Gateway, Networking, um monte aqui, tudo relacionado à infraestrutura, alta disponibilidade e assim por diante. Eu acho que uma equipe de infra de nuvem, ela tem que estar muito boa em automação. Ela tem que estar craque, ela tem que ter estudado, ela tem que estar programando. Porque isso é programação, ela vai programar a infra, ela vai fazer testes automatizados para validar a infra. E ela vai compartilhar isso com o dev, né? E dev deveria estar ajudando, eles deveriam fazer isso juntos, né? Essa linha, ela tá muito mais cinza, né? Não é de um lado é o pessoal de infra, do outro lado o pessoal de dev. Isso aí acabou, não dá mais. E aí sabe o que está começando a acontecer, né? A gente está começando a ver soluções de sidecar, especificamente para Kubernetes tem várias. A própria Microsoft tem uma no mercado agora chamada Dapper, né? Que é para justamente ajudar esses desenvolvedores que estão trabalhando com microserviços aí a fazer a coisa mais transparente. Vai mais ou menos na linha, conceitualmente, obviamente, do que é o ORM para o banco de dados, né? Ou seja, você não precisa saber de PLSQL, você não precisa saber de álgebra relacional. Cara, esquece essas coisas. Escreve aqui um método que vai chamar esse carinha aqui e esse cara faz lá para baixo no banco de dados para você. Os sidecars, eles estão indo na mesma linha, na minha opinião, né? Porque o seu microserviço A precisa falar com o microserviço B, beleza. O microserviço A fala com o meu sidecar vai ter toda a lógica de retry, toda a lógica de garantir que a mensagem vai ser entregue para minha queue, se esse for o caso e tudo mais. E aí o sidecar do serviço B faz a comunicação no seu nome, quer dizer, você, enquanto desenvolvedor, só precisa chamar o endpoint do sidecar. Eu acho que essas soluções, elas são fantásticas, elas são incríveis, eu realmente acho que isso vai maximizar muito a produtividade. A gente já falou da complexidade, do quanto é caro desenvolver microserviços, e eu concordo com isso, mas eu acho que isso vai melhorar a produtividade, assim como os ORMs aumentaram a produtividade de desenvolvimento do ponto de vista de dados, mas eu tenho medo que isso vai criar em termos de código mesmo, né? Em termos de design de aplicação, sabe? Enfim, eu sei que tem muito desenvolvedor, eu tô falando isso dentro desse guarda-chuva de skills, porque eu sei que tem muita gente olhando pra isso. E aí eu queria pôr isso daqui pra vocês como uma pergunta. Vocês acham que essas tecnologias de sidecar, esse tipo de coisa, são mais positivas ou mais negativas e por quê? Posso responder sua pergunta com outra pergunta? Claro. Do jeito que você está descrevendo, o Dapper e outras tecnologias de sidecar como ferramentas que abstraem a complexidade do Kubernetes, ou nesse caso específico do Kubernetes, mas da plataforma por baixo do desenvolvimento, de tal forma que a gente possa focar só no código, só no problema de negócios, mesmo que eu não entenda os mecanismos por baixo que fazem tudo funcionar. É justo dizer que essas tecnologias de sidecar são o VB do Cloud Computing? Não, então, eu acho que não. Eu acho que não. Eu não acho que nenhuma dessas tecnologias está diminuindo a complexidade, ela só está aumentando. Você acha, Didi, que está aumentando? Acho, sim, não tenho a menor dúvida. Por quê? Normalmente esses caras, eles vão vir com uma tecnologia de Service Mesh, né? O próprio Dapper tá trazendo muitos conceitos de um Service Mesh, né? Então, o que eu tenho mais trabalhado atualmente tem sido com o Istio, né? E não à toa, eles estão todos rodando sobre Kubernetes. Até tem alguns que rodam sobre outras plataformas que não dependem do Kubernetes, mas a realidade é que o Kubernetes está dominando todo esse mercado, né? O problema é o seguinte, não dá para a equipe de dev ficar totalmente alienada a respeito de que esses caras estão lá. Eu defendo que os recursos do Kubernetes têm que ser construídos em conjunto pela equipe de dev e pela equipe de ops. Isso quer dizer que, por exemplo, quando você fala de Istio, os recursos que você vai colocar, que vão gerenciar o sidecar, né? Então, que vão colocar, por exemplo, se vai ter retry, se vai ter circuit breaker, etc. Eles têm que ser determinados pela equipe de dev.
dev. Quem determina isso, se o serviço pode receber retry ou não é a equipe de infra, é quem sabe o que o serviço faz. Mas a equipe de infra pode ter outros motivos para querer fazer retry, ou seja, elas têm que conversar. E aí, qual é o problema? A equipe de dev tem que conhecer Istio, a equipe de infra tem que conhecer Istio, e aí é mais uma coisa para elas conhecerem, e é mais discussão de rede que a equipe de dev tem que conhecer. Na Lambda eu tive que pegar, sentar com as pessoas de dev e falar, isso aqui é Istio, isso aqui é um sidecar, ele funciona desse jeito, eles não estão alheios a que isso existe. Ficou muito mais complexo. Tanto que o uso ou não de uma tecnologia de Service Mesh, ou de um Dapper, por exemplo, eu diria que você não deveria usar em qualquer projeto de Kubernetes que você vai fazer, né? Porque ele acrescenta complexidade, ele fica muito mais difícil. Mas eu jamais abriria a mão de um Service Mesh se eu estivesse trabalhando com microserviços, tá? E eu argumentaria que, numa estratégia de longo prazo de adoção de Kubernetes, mesmo sem esse microserviço, provavelmente o uso de um Service Mesh é inevitável. Tem coisas que estão na caixa que, se você não adotar logo de cara, você vai acabar construindo elas na mão, né? Então, por exemplo, o problema de autenticação com MTLS, que todos os Service Meshes resolvem, né? Se você não fizer isso daí, você vai ter que autenticar de outra forma. Isso vai acabar vazando para a aplicação, ou você vai fazer um negócio feito em casa, que vai ficar muito ruim. E provavelmente vai gerar dependência e tal, né? Então é melhor você já adotar a tecnologia com o Service Mesh, que isso já vai te poupar, garantir ter que ficar autenticando os serviços um a um, entendeu? Então, você adota uma tecnologia de Service Mesh, você ganha tantas vantagens que acaba valendo a pena, só que isso vem com complexidade. Se você contrata um dev que conhece Kubernetes, mas não conhece Istio, é mais uma coisa pra você fazer essa pessoa entender, e ela não é simples. E a mesma coisa pra uma pessoa de infra, entenderam? E aí esse pessoal tem que gerenciar o Istio também. Conforme você vai trazendo essas coisas, vai ficando mais complexo. Então, sim, facilita um pouco. Eu entendo o que o Igor tá dizendo, que pro time de dev, ele não precisa mais se preocupar com essas coisas de rede na aplicação, como, por exemplo, um circuit breaker. Mas ele vai ter que se preocupar na infra, porque é responsabilidade dele também. E é mais uma complexidade. Porque, olha só, pensem só que complexo que é esse negócio. Se você não coloca essas responsabilidades compartilhadas entre dev e ops, quando der um problema em produção, o time dev vai falar assim, ó, não é problema meu. Não é problema meu. Ele vai abrir mão da responsabilidade. E isso é absolutamente inaceitável também. O problema é conjunto de dev e de ops. E se você não tá trazendo dev pra discutir sobre Service Mesh, sobre retry, sobre Circuit Breaker, eles não vão se responsabilizar. Então, eu não acho que tem como fugir. Não tem como fugir da complexidade que tá vindo aí, tá? Não nesse momento. O que eu tenho percebido é o seguinte, Kubernetes, ele é uma abstração da nuvem. Você tá rodando uma aplicação com Kubernetes no Azure e você quer ir pra AWS, é muito mais fácil você fazer isso do que se você estivesse rodando ela no Azure App Service e depois fosse rodar no Beanstalk, por exemplo. É muito mais fácil você movimentar um Kubernetes de lugar do que movimentar um App Service de lugar, né? Um serviço gerenciado de lugar. Porque ele abstraiu tudo. A sua aplicação não fala com o Azure, ela fala com o Kubernetes. Então você tem uma camada de abstração, você tem 200 serviços, você não precisa mexer em nenhum. É só você movimentar ele para outra nuvem e tudo continua funcionando. Então você tem verdadeira portabilidade e ausência total de lock-in, né? Então isso vem com um custo, certo? E hoje esse custo é pago em complexidade, em horas, pela equipe de dev e pela equipe de ops. Isso está diminuindo conforme o Kubernetes amadurece, mas ainda é muito complicado. Então eu, sinceramente, eu não acredito nisso estar facilitando. Isso está complicando, ainda está muito difícil. Eu não sei, eu acho que eu vou discordar só por discordar mesmo, Didi. Tamo junto, cara, não tem problema, pode discordar. Não, na verdade é o seguinte, cara, eu fico no meio termo. Que meio termo que é esse? Eu acho que sim, ele abstrai essa complexidade, mas o Fabrício, ele citou um exemplo, que é um exemplo do ORM. Qual que é o desenvolvedor que você acha que ele é mais produtivo e que ele consegue otimizar melhor o código usando o ORM? Aquele que entende bastante de banco de dados e daquele banco de dados que ele tá abstraindo um pouco, ou aquele desenvolvedor que simplesmente fala, beleza, agora eu tenho um ORM, deixa eu fazer de qualquer jeito aqui. Lembrando que a gente não tá falando de quem escreve o melhor código, é de quem é mais produtivo. Sem dúvida é o primeiro, sem dúvida nenhuma. Exatamente, mas quando você pega um cara, o Dapper, por exemplo, que ele abstrai muito dessa complexidade e entrega ele na mão de um time maduro, voltando ao exemplo do time mais maduro, que ele sabe esses padrões, que ele entende de rede e que ele sabe como que ele vai implementar aquele framework e vai, obviamente, construir a aplicação usando aquele framework, ele vai ser muito mais produtivo. Isso vai abstrair essa complexidade. Ele pode criar algumas camadas em cima daquele framework e entregar talvez para um desenvolvedor mais júnior. E como são projetos open source, isso dá a possibilidade para esse time também de estar também atuando ali no código. Então eu fico no meio termo. Eu fico assim, sim, ele vai aumentar a complexidade, Giovanni, se você tiver um time que não conhece esses conceitos e aí esse time vai fazer um monte de caca, vamos colocar dessa forma, em cima do código, porque ele tá usando o negócio sem saber como funciona. Mas se você traz isso para um time que sim, ele entende daquilo, ele vai usar esse framework para aumentar a produtividade dele e simplesmente desenvolver as aplicações que ele precisa desenvolver. Eu particularmente gosto desse approach de sidecar. Eu acho que ele, pelo menos assim,
assim, no que eu fiz até aqui com Sidecar, pra mim aumentou bastante a produtividade, mas talvez por conta disso que o Didi falou, né? Eu entendo o que tá acontecendo ali, então eu consigo ser produtivo com esse negócio, né? Porque de fato, tem ali um ponto que é, o meu serviço chama outro serviço fala com o outro Sidecar, o outro Sidecar fala com o serviço, aí o serviço fala com o Sidecar, né? Quer dizer, existe uma dinâmica ali que tá associada, e eu entendo o que o Didi quer dizer e concordo com ele. Eu só acho que se você souber o que você tá fazendo, ele aumenta a produtividade bastante, assim como o RM, que o Evo Lázaro acabou de citar e tal. Eu gosto dessa ideia de Sidecar. Eu só acho que a gente não tá lá ainda tão maduro com isso. Você pega a Helm, por exemplo, né? E aqui a gente tá falando muito de Kubernetes porque é aí a tecnologia que tá mais, né, em evidência no mercado, mas a gente poderia falar de outras, né? Como Service Fabric e tal e outras. Se você pega lá um Helm, por exemplo, cara, é um lance de empacotamento de soluções dentro do Kubernetes, né? Quer dizer, é mais uma camada, a parte do pod, né? Que tá ali do lado do pod, que já é um conceito diferente, que é um conceito que você pode ter múltiplos containers no mesmo lugar. Então, assim, eu entendo que o Didi quer dizer que isso foi feito para ajudar, para facilitar, para otimizar o processo de deployment e tal, nesse conceito de aplicações distribuídas dentro de um cluster Kubernetes, mas que automaticamente traz mais complexidade, porque você tem que saber Istio, aí o Istio é entregue através do Helm, aí você tem que ter uma estratégia de ingress, você tem que ter uma estratégia de como você vai expor esse cluster para fora, se ele vai ser privado, se ele vai ser público, se ele for ser público vai ter algum WAF na frente, como é que esse WAF conecta com esse cluster, enfim, tem muita complexidade envolvida. Ó, Fabrício, se eu fosse te falar todos os desafios que eu já tive no dia a dia com as equipes de desenvolvimento de software da Lambda 3 por causa de Kubernetes e Service Mesh, eu tenho papo pra horas aqui de contando casos, sabe? De vezes em que o gateway não estava configurado, ou o SSL não estava configurado, ou o Virtual Service não estava configurado, vezes em que o Sidecar, que roda com Envoy, não conseguia falar com o Control Plane do Istio, sei lá por quê, entendeu? E aí, sei lá, a gente descobriu que tinha que atualizar uma versão do Istio que tinha um bug, entendeu? É complexo, cara, porque são muitas camadas. E porque o negócio tá em desenvolvimento, né, Didio? Assim, eu tenho uma clara, assim, sensação de que, esse negócio daqui 5 anos vai ser foda. Ele já é muito bom, mas, assim, ainda é muito... Cara, puta, a gente tá muito no começo desse negócio ainda. Essa é a minha sensação, né? Eu acho que a gente vai ter um grande PaaS um dia, nas clouds, que vai ser assim, eu dou um play lá, igual eu faço no web app. Eu subo lá um web app, ele faz o deployment pra mim, eu só começo a jogar os containers lá dentro, e no painel eu vou lá e faço tudo, ele se vira lá dentro. Eu acho que isso vai chegar nesse ponto um dia, mas a gente ainda não tá lá. E enquanto a gente não chega lá, tem bastante trabalho. Exato, é isso mesmo. Eu senti falta de a gente discutir uma coisa aqui, a gente falando de Cloud Native, falando muito de nuvem, a gente não falou de API. Normalmente, a gente tem muita discussão com o cliente que está falando de, quero entrar na economia de API, eu quero poder expor as minhas APIs para os meus clientes, para os meus parceiros, eu quero começar a fazer negócio, eu quero começar a ganhar dinheiro com API. De que forma que esse novo modelo, tanto de negócio quanto de tecnologia, de ter as APIs como a sua porta de entrada para o mundo, está ligado com Cloud Native, porque me parece que são coisas que estão muito próximas e que são muito íntimas. E a gente falou de microserviço, a gente falou de Kubernetes, falou de container, mas a gente também, de alguma forma, não deveria estar discutindo o API? Pô, total, Igor. Eu vejo esse mercado de API muito como comoditização de serviços especializados, assim, né? Então, pra mim, faz todo sentido, sei lá, eu vou desenvolver um serviço aqui de inteligência artificial que faz a rotina XPTO, né? Ao invés de distribuir isso como uma aplicação inteira, que o meu cliente pega esse código, esse pacote, sei lá como eu distribuo isso, e faz o deployment no ambiente dele, seja lá um ARM template ou um Terraform e tal, eu empacoto isso, coloco isso disponível através de um ou múltiplos endpoints, e aí eu começo a monetizar em cima de chamadas ou em termos de percentual de operações acontecendo em cima daquela API e tudo mais, né? E aí, do ponto de vista de Cloud Native, né? E aí falando um pouco mais tecnicamente, eu acho que é onde os players de gestão de APIs, né, as ferramentas de gestão de APIs, elas têm um papel central, né, assim, um papel super crítico de garantir que essas APIs, é óbvio que isso não é uma atribuição primária delas, mas elas ajudam muito nessa tarefa de como que eu garanto que a minha API está respeitando, né, requisitos de segurança, por exemplo, eu estou gerando lá tokens de autenticação para esse cara, falando com os provedores de autenticação e garantindo que esses caras estão falando com as APIs com os tokens próprios e tal, eu estou garantindo que esse cara tem uma estratégia de cache associada
balanceada, que vai me garantir a performance na ponta, né? Quer dizer, esses caras que gerenciam APIs, né, que nesse novo modelo de negócio de APIs, eles têm um papel central, né? Soluções como API-G, API Management e tantas outras, eles têm um papel central, inclusive no relacionamento com esses serviços que estão lá no Kubernetes, no Web App, no Service Fabric ou no Beanstalk, no Google, o GCP, qualquer coisa. Esse cara tem inclusive esse papel central de gerenciar APIs rodando em diferentes clouds, seja de maneira híbrida, seja de maneira local dentro da cloud, enfim. Eu concordo muito, eu acho que esse é um modelo central de aplicação que a gente tem hoje em dia e que a gente devia falar um pouco sobre isso, sim. Tem um livro bem legal também do Kevin Hoffman, eu até mencionei aqui, que ele fala, né, que ele adiciona mais 3 fatores e o API First é o primeiro, né? Ele adiciona lá API First, né? Faça exatamente tudo como serviço. Assuma imediatamente que o seu código ele vai ser consumido por um cliente front-end ou um gateway ou outro serviço. Então isso conecta com o que o Fabrício falou, né? Na hora que você está desenvolvendo a sua aplicação, você já pensa que ela, esse microserviço ou esse serviço ou qualquer coisa que eu vá comunicar, como ele vai rodar de forma distribuída, já assuma que ele vai ser consumido por algum desses 3 tipos de clientes, né? Um client front-end, um gateway ou um outro serviço. Eu acho que faz muito sentido que a gente, já que a gente vai desenvolver uma aplicação para nuvem, nativa para nuvem, que ela seja desenvolvida com APIs, porque mesmo que seja uma aplicação que você hoje só enxerga a sua mesma a empresa usando, né? Então a típica aplicação SPA, né? Se você faz um front-end em Angular, por exemplo, e um back-end em .NET, em Java, alguma coisa assim, né? Mesmo se você não vê outros casos de uso para essa API, hoje não quer dizer que eles não vão aparecer amanhã, né? E eu acho que APIs, elas são aquele tipo de coisa que a gente meio que ganhou de graça, sabe? Quando veio a estrutura de nuvem e um monte de oportunidades, a gente falou, pô, isso aqui agora era muito complicado, né? Mas agora ficou fácil. Pô, como é que eu faço a parte de certificados? Não, agora tem um Let's Encrypt ali, é grátis, você não precisa fazer nada. Aí como é que faz? Não, você pega aqui um API Gateway, bota na frente e ele já resolve isso pra você. Aí como é que faz a parte de autenticação? Não, você pode botar no API Gateway também, ou se você estiver usando Kubernetes, pode ser por lá também. Pô, mas tá fácil? Não, tá fácil mesmo, agora ficou fácil. Você já fez todo esse esforço no resto, que isso aí ficou fácil. Aí como é que eu autentico? A gente tem padrões para autenticar, então você pode usar um OpenID, por exemplo. Então tá bom, já tá lá, sabe? A APIs vieram como uma coisa de... A gente foi crescendo tanto em outras frentes que a API ficou fácil. Tá, então pergunta pra vocês, seria correto afirmar então que, como a gente tá falando que Cloud Native nativamente vai ser uma aplicação distribuída, independente se você vai usar microserviços ou não, preferencialmente microserviços para uma Cloud Native, pensar em distribuir isso como API é basicamente meio que óbvio, por isso talvez que a gente não falou tanto disso aqui? Eu colocaria um ponto a mais, Lázaro. Acho que não apenas óbvio, mas pensando numa jornada para a nuvem e pensando numa empresa que está querendo fazer essa virada e começar a investir no desenvolvimento Cloud Native, de repente, começar com a exposição de APIs, mesmo APIs que ainda não estejam na nuvem, mesmo APIs que ainda não tenham sido otimizadas para trabalharem de forma distribuída, mas pensar num gateway de API como a porta de entrada para tudo aquilo que você expõe, significa que você não precisa fazer um Big Bang e que você pode fazer aos poucos, e os seus clientes já são cloud aware. Eles já estão conversando com o seu gateway de API na nuvem, mesmo que os seus serviços ainda não estejam na nuvem, você pode pensar num plano de rollout, de migração mais gradual e mais viável do que tentar fazer um Big Bang. Sim. E você poderia, por exemplo, evoluir o back-end para criar uma nova versão da API sem precisar tocar no front-end e depois que o back-end estiver pronto, evoluir o front-end depois. Então, você tem várias oportunidades interessantes ali. Eu não diria assim que só API, mas eu diria API primeiro, entendeu? Então, considera sempre fazer com API, a não ser que você tenha um bom motivo para não fazer. A gente já mediu na Lambda 3 o impacto de fazer com API mais uma SPA para poder expor a aplicação ou fazer com uma aplicação MVC. O que a gente percebeu nesse momento agora, e já tem mais de um ano, tá? Que a gente mediu isso aí, é que uma equipe competente de front-end, por exemplo, em Angular ou React, e uma equipe competente de back-end, seja Java, Node, .NET, né? E às vezes são as duas pessoas, porque algumas são full stack, né? Eles são tão produtivos quanto uma equipe que vai estar trabalhando com uma aplicação MVC, por exemplo, Server-Side Rendering, com Express, com Node ou ASP.NET MVC com .NET Core. A produtividade é a mesma. E dado que ela é a mesma, por que não já fazer a API e ganhar um possível caso de reuso, uma capacidade de escalabilidade maior? Então, pensa só, quando você está renderizando no servidor, você está pagando por isso. E quando você renderiza no cliente, quem está pagando por isso é o navegador, que hoje é irrisório se você fizer direitinho, né? O tempo para renderizar
especializar isso daí. Então, tem vários bons motivos para você fazer API. Então, eu diria para quem tá ouvindo a gente, primeiro API, a não ser que você realmente não consiga fazer API por um motivo muito específico do teu negócio. Eu concordo, Didio. Concordo 100% com vocês. Existem casos onde a API não é o melhor modelo, né? Então, só para dar um exemplo aqui que veio na minha cabeça, é, por exemplo, quando você está num ambiente de pesquisa, né? Então, eu tenho alguns clientes, por exemplo, que eles fazem processamento paralelo com MPI, esse tipo de coisa, e eles utilizam um modelo de cluster diferente, né? Ou seja, você tem máquinas onde a carga é distribuída para ser processada em paralelo, em máquinas com GPU e tal, e depois o resultado sai lá na frente, ele é concatenado lá na frente, né? Nesse tipo de cenário, a API não faz muito sentido, né? Porque a comunicação ali, a otimização, ela vai no nível do microsegundo ali, né? Ao longo da rede do cluster e tal, mas para cenários que não são dessa natureza, né? Que assim, onde você realmente precisa que a comunicação aconteça num nível excelente, num modelo diferente de processamento, eu concordo com vocês 100% de que API-centric é o new normal. O outro ponto é quando você precisa atender a SEO. Dá para fazer SEO com single page applications, mas tem que saber fazer, né? E é uma competência que você tem que desenvolver. Se você não tem essa competência e SEO é muito importante para você, de repente vale a pena pesar não fazer com uma SPA. Eu recomendaria fazer a SPA mesmo assim e fazer o server-side rendering para entregar para os robôs do Google, etc, né? Mas tem casos específicos e primeiro considera a API, depois você tem que fazer uma análise de negócios ali para entender o que você precisa entregar, né? Pessoal, acho que a gente pode então começar aqui a pensar nas nossas considerações finais aqui. Eu queria começar por você, Igor. O que você gostaria de deixar de mensagem para quem está ouvindo a gente nesse modelo de Cloud Native? O cara que é desenvolvedor, na sua opinião, o que ele precisaria pensar daqui para frente? A pessoa que trabalha lá com infraestrutura? O gestor que está olhando para esse cenário todo, quer dizer, ele tem aquele abacaxi na mão que ele precisa entregar inovação, mais valor para o cliente dele e ao mesmo tempo ele tem um orçamento super reduzido para fazer todo esse processo de entrega. Como que o Cloud Native consegue ajudar o gestor também nesse modelo e quais são os passos que deveriam ser considerados daqui para frente? Acho que o primeiro recado que eu deixaria, como alguém que é um entusiasta de DevOps, eu sei que vai soar meio eu puxando a sardinha pro meu lado, mas eu acho que o primeiro passo é as pessoas abraçarem a ideia do DevOps. E quando eu digo abraçar a ideia do DevOps, é mais do que, vou começar a fazer CI ou vou começar a fazer CD, mas é muito mais entender que do ponto de vista de olhar para o problema e como que a gente pensa numa nova solução para esse problema, entender que não dá para continuar num universo onde desenvolvedores focam em problemas exclusivos de desenvolvimento sem pensar em infraestrutura e onde IT Pros pensam na infraestrutura sem olhar para o problema de desenvolvimento, porque quando a gente vai para a nuvem, quando eu penso em desenvolver uma aplicação nativa para a nuvem, eu necessariamente estou falando das duas coisas ao mesmo tempo, porque na nuvem eu necessariamente estou falando da minha infraestrutura como algo definido por software. Minha infraestrutura é muito mais software hoje do que hardware e eu preciso necessariamente que as pessoas entendam que o skill necessário para desenvolver uma aplicação Cloud Native é necessariamente um misto de desenvolvedor com IT Pro e que a gente precisa olhar essa nova abordagem e pensar nas mudanças que DevOps propõe, porque se a gente estiver aberto para essas mudanças, preparar o time para fazer um desenvolvimento Cloud Native fica muito mais simples. Excelente, Igor. Eve Lázaro? Eu vou na linha, fazendo um wrap-up do que a gente já discutiu e um pouco do que o Igor falou, de cara, entenda os conceitos básicos, né, de infraestrutura, de sistemas distribuídos, né, entenda bastante os princípios de uma arquitetura, de uma aplicação para nuvem, né, que independente se depois você vai utilizar APIs ou frameworks que vão abstrair isso de você, mas pelo menos você começa já a pensar nessas soluções e como se beneficiar de todas essas capacidades desse data center programável que é a nuvem agora. Excelente. Didio? Eu diria que, como em tudo na nossa área de tecnologia, a gente precisa estudar e entender onde a gente está se metendo. Computação na nuvem é um negócio com muitas facetas que pode ficar muito complicado e quem estiver entrando nessa precisa entender o que está fazendo. Então, para quem está ouvindo a gente, eu recomendo que vá atrás de se especializar ou contratar empresas como a Lambda 3 e a CloudMotion, que são empresas capazes de ajudar vocês nessa jornada. Cuidado com esse caminho de ir para a nuvem sem estar preparado, porque vocês vão acabar gastando mais dinheiro do que vocês esperavam
esperavam e não necessariamente batendo a meta e às vezes colocando até mesmo a empresa em risco ou o próprio emprego de vocês. Então, minha recomendação é disciplina. Vamos lembrar de todas as boas práticas que a gente conhece há décadas. Vamos lembrar de agilidade e vamos estudar para poder fazer a aplicação da nuvem direito. Excelente, Gídio. Acho que essa é a grande tônica. Quer dizer, a nuvem tá aí, existem diferentes maneiras de fazer nuvem, diferentes formas de ser eficiente na nuvem e tudo acaba, né, desaguando nesse conceito de ser capaz de utilizar a nuvem da melhor forma, né, de acordo com aquilo que você pensa em fazer e quais objetivos você quer atingir. Então, se capacite, busque entender de arquitetura, busque entender de aplicações distribuídas, busque entender os benefícios que um modelo de plataforma te traz, se comparado a um modelo de infraestrutura, e o que é requerido de você em termos de skill para fazer isso acontecer da melhor forma possível. Então, a minha mensagem final aqui, pessoal, eu vou parafrasear o ET Bilu e dizer: busquem conhecimento. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.